do Evangelho se encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versos 16 ao verso 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso de 16 a 20. E diz assim o Santo Evangelho: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Glória a Deus, Senhor. Você pode se assentar. Senhor Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui reunidos para rememorar e celebrar a Tua ascensão. A ascensão de Teu Filho, Jesus, enviado para viver entre nós, para viver como nós, para morrer por nós. E em morrendo vencer a morte pela ressurreição, e assim ser recebido mais uma vez junto de Ti. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos para ouvir, aprender e transmitir. Eis-me aqui Teu servo, Senhor, humilde, necessitando da Tua graça e da Tua unção. Fala, Senhor, conosco hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, domingo, 12 de maio, vou tirar a sandália porque está me incomodando. Quero ficar com o pé no chão hoje. Dia das Mães, dia em que a igreja celebra o dia da ascensão do Senhor. Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande exemplo, aquele que escolheu aceitar a missão que o Pai lhe deu, de deixar o trono de glória, abrir mão de tudo que ele era, para se tornar essa figura insignificante que é o homem. Ele aceitou a missão de vir, viver entre nós, e mais do que isso, viver como nós, padecer as mesmas necessidades, padecer as mesmas carências, porque uma coisa que já é definida entre a igreja é: Jesus era 100% homem. E como 100% homem, eu acredito que ele sentiu tudo que qualquer ser humano sente. Desde as mínimas coisas, como fome e sede, até as mais brutais, como ódio, carência, medo. Mas justamente para nos mostrar que as nossas limitações humanas não são impedimento de avançarmos. Não são de forma alguma impedimento para que conquistemos
aquilo que nos é reservado, aquilo que nos foi separado, que nos foi dado desde antes da fundação do mundo. Aquilo que Deus, no seu amor e na sua misericórdia, determinou para cada um de nós. E aqui, como sempre, eu repito, não estamos falando das ruas de ouro, do mar de cristal, não estamos falando também da posição de cabeça e não de cauda. Estamos falando do viver, dia após dia. Hoje é o último culto que nós estamos realizando nesse templo, nesse espaço. Quando eu cheguei aqui, que eu sentei aqui no púlpito, que caiu a ficha, veio tanta coisa na mente. São 4 anos que a gente está aqui, Laia? São 4, Isaac? 4 anos. 4 anos dentro desse espaço. 4 anos conhecendo pessoas. Porque para mim são 4 anos. Porque eu vim para cá exatamente no período da transição. Eu conheci Betel no período das últimas reuniões que estavam sendo realizadas no hotel, ali na Lapa. Eu fui lá, levado por um amigo, e eu tinha muitas resistências, eu já falei isso N vezes aqui na igreja. Eu tinha muitas dúvidas, muitos medos. Eu tinha muitos questionamentos dentro de mim. Que história é essa de igreja para gays? Que história é essa de que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou? Eu fui cheio de dúvidas, cheio de receios, cheio de preconceitos. E quando eu cheguei lá, e era um salão infinitamente menor do que essa sala aqui. Não podia nem ser chamado de um salão. Era uma salinha. Cabiam, acho que eram 4 fileiras de cadeiras com um corredorzinho no meio. Se eu não estou enganado, era mais ou menos isso. 4 ou 5 fileiras de cadeiras. Um corredorzinho central. Mas uma coisa nunca faltou. Eu me senti acolhido desde o primeiro dia em que eu cheguei. Era um espaço pequeno, sim. Eu lembro que tinha uma caixinha de som que ficava no alto, uma mesinha lá na frente. No fundo tinha uma mesa com 2 garrafas para café. Era um banheirinho no fundo da sala. Eu cheguei no horário da escola dominical, estudo bíblico. E eu via as pessoas estudando, aprendendo. Depois fui para o culto. Foi uma noite de celebração maravilhosa. Deus falou muito ao meu coração. E eu acho que eu assisti ali, acho que mais umas 2 reuniões só ali. E eu estava presente no dia da assembleia que definiu pela vinda para cá. E eu me lembro que todos estavam com muito medo. Porque o novo dá medo. E as pessoas questionavam, mas como vai ser? Nós vamos ter a responsabilidade de pagar aquele aluguel todo mês. E eu não entendia nada, estava chegando ali naquele momento, eu não fazia nem ideia do que era aquilo. E viemos. E eu nunca tinha atentado para isso, até relembrarem isso na semana passada, que o primeiro culto que nós realizamos aqui, nesse espaço, foi no domingo de Pentecostes. Há 4 anos atrás. O último culto que nós realizamos lá foi o culto da Ascensão. Hoje nós estamos aqui, porque aceitamos um novo desafio. Tivemos medo. Estamos com medo.
Tal qual aqueles discípulos, como nós lemos em Atos, que caminharam com Jesus, viveram experiências maravilhosas. Viveram experiências únicas na vida deles. Mas quando aquele que era o mestre chegou para eles e disse: olha, meu tempo está acabando, eu não vou poder mais ficar com vocês, a segurança da minha presença não existirá mais. E eles tiveram medo. Eles tiveram medo porque era uma mudança radical para eles. Imagina Pedro, cheio das falhas que ele tinha, que estava acostumado a conviver com o Senhor, o repreendendo quase sempre. E ele dizendo: Senhor, mas e agora? Como é que vai ser? Se o Senhor aqui, eu já tive coragem de te negar, imagina agora o Senhor indo embora, como é que vai ser? Tudo novo. O Senhor estando presente, eu vendo o Senhor na minha frente, eu tive medo, a minha fé foi pouca e eu quase me afoguei. Como é que vai ser daqui para frente? Imagine os discípulos se questionando: e agora? Como é que vai ser? Não vai ter mais um mestre para nos esclarecer sobre nada. Nós não vamos mais ter as palavras dele. Nós não vamos mais ter a presença dele. E quando chegou naquele momento em que realmente não tinha mais como voltar atrás, eles ficaram olhando Jesus subindo, sendo encoberto pelas nuvens. E eu imagino que aqueles homens deviam estar, aqueles homens e aquelas mulheres também, deviam estar receosos. Porque você imagina que mudança radical. Agora a responsabilidade estava na mão deles. Agora caberia a eles levarem a mensagem para frente. Continuarem, como ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Vocês não vão ficar só por aqui. Vocês vão ter que ir além. Vão ter que ir mais longe. Não vai dar mais para poder ficar trancado dentro desse cenáculo, dessa pequena sala. Vocês vão ter que ir além. Percorram outros espaços. Conheçam outras pessoas. Se deixem conhecer por outras pessoas. Ensinem a elas tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Não guardem nada. Espalhem essa boa nova. Eles poderiam ter se deixado acovardar. Porque imaginam, porque a gente tem que colocar na mente que ainda não foi somente uma questão simples: perdi meu mestre, ponto. Existia uma perseguição política também. Eles agora estavam sendo perseguidos. E eles estavam vendo toda aquela esperança indo embora. E eles ficaram olhando para os céus. E talvez refletindo: e agora? Como vai ser? Como vai ser daqui para frente? O que nos espera de agora em diante? E eles ficaram olhando para o céu, como muitas vezes nós ficamos. Quantas vezes nós nos pegamos olhando para o céu e perguntando para Deus: e agora, Senhor? Como é que vai ser daqui para frente? Eu estava tão acostumado com aquele emprego, eu já tinha segurança ali, eu achava que eu nunca ia sair dali, que nada ia mudar. E agora, Senhor, minha mãe descobriu, e eu que imaginei que ela nunca fosse perceber. E agora, Senhor, no meu trabalho todo mundo sabe. E agora aquele garoto, aquela garota percebeu que eu estava olhando para ele, que eu estava olhando para ela. E agora vai mudar tudo.
Como os discípulos, nós temos medo. Mas como os discípulos, nós temos que ouvir a mensagem que diz: o que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão olhando? Vocês estão procurando mais o quê? Já foi. Agora o desafio está na sua mão. O que ele podia fazer por você, ele já fez. Agora é a sua vez. Ele já não disse o que é para fazer? Para onde você tem que ir? O que você tem que falar? Como você tem que falar? Para quem você tem que falar? O desafio está lançado. Nós ficamos durante 4 anos olhando para o céu. Até que no ano passado nós aceitamos o desafio. E temos medo. Não vou dizer para você que nós não temos medo. Nós estivemos ontem lá no espaço, que será o nosso templo, até o tempo que o Senhor permitir que aceitemos um novo desafio. E nós vimos tanta coisa ainda por fazer e tantos sonhos que nós ainda queremos realizar. E as pessoas que estiveram lá, eu não sei se elas tiveram a mesma sensação que eu, mas eu tenho medo. A gente vem aquele questionamento: e agora? Todo mês, R$1.600 de aluguel. E agora não tem cadeira, não tem púlpito, não tem som. É tanta coisa que ainda não tem. É tanta coisa que eu ainda não consigo ver. Mas cabe a nós agora olharmos para frente. Deixa de olhar para o alto. Como diz um ditado antigo, do alto só cai chuva. É hora de arregaçarmos as mangas. É hora de nós aceitarmos o desafio que nos foi imposto e vermos a mudança que está se apresentando diante de nós. A oportunidade que nós temos agora é de ir por todo Irajá, por toda a Penha, por Vicente de Carvalho, Pavuna, Madureira, Vila da Penha, Cordovil, por todas as adjacências e por todas aquelas regiões, fazer discípulos de todas as tribos, dos heterossexuais, dos homossexuais, dos mocinhos, das barras, das pintosas, das lésbicas, dos ursos, dos não ursos. É hora de aceitarmos a missão que nos foi dada. É um desafio. Como toda batalha a se enfrentar, dá medo. Eu não vou dizer para você que eu não tenho medo. Mas cabe a cada um de nós empunhar as armas que temos e fazermos o nosso melhor. Temos um espaço agora, um lugar que vai ser nosso. Aí você diz, mas não é próprio ainda. Não é próprio ainda, mas é nosso. O contrato está lá, está assinado em nome de Comunidade Betel. Se você pedir para olhar o contrato daqui, está a Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo. Isso daqui nunca foi nosso. Durante muito tempo nós tivemos um sentimento de pertencimento que não era nosso. Agora nós temos. Infelizmente eu não pude trazer hoje o contrato porque ele está lá para ser registrado. Mas já está assinado. Está lá como locatária Comunidade Betel. Nós temos uma casa. Temos uma porta do céu aberta ali em Irajá,
na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 7410, loja A. É o nosso lugar de adoração. É o lugar que nós aceitamos o desafio e paramos de olhar para o alto. Agora nós estamos olhando para frente. Estamos olhando para os lados, para a esquerda, para a direita, à frente, atrás. Temos uma missão para realizar a partir de agora. Acabou o tempo de olhar para o céu. Agora é olhar para os lados e encontrar todos aqueles e aquelas que precisam. Vai ser fácil? Não, não vai ser. Vão ter meses que nós vamos suar para conseguir fechar o valor do aluguel. Vai ter meses que a gente vai ter que dizer, olha só, a gente apaga as luzes, não liga ar-condicionado esse mês, que estamos fechando no vermelho. Mas também vai ter meses que nós vamos dizer, irmãos, vamos lançar uma campanha. Esse mês nós vamos tirar dias de oração, vamos ter, porque nós temos um espaço. Nós podemos, se nós quisermos fazer uma campanha de 30 dias de oração, dentro do templo nós temos. Nós sonhamos com tantas coisas. Nós já pensamos, eu estava conversando outro dia com o André, fazia todo mês, pelo menos um domingo de Betel. Vamos ter o nosso almoço, fazer alguma palestra à tarde, um momento de recreação, à noite o nosso culto. Nós podemos. Nós não estamos mais limitados a usar o templo das 16 até as 22 horas. Se nós quisermos mudar o nosso culto de oração, em vez de ser na quinta, para a quarta, para a terça, para a segunda, para a sexta, nós podemos. O templo é nosso. Se nós quisermos receber alguém para fazer uma palestra, nós temos um espaço. Ele ainda está vazio. Ainda não tem nem cadeiras. Ainda não tem uma cruz pendurada, mas já temos a cruz. Temos. Fizemos uma linda no retiro. E vai ser essa que nós vamos usar. Se for necessário, eu vou sentar no chão no primeiro culto. Mas eu não vou deixar de adorar. Aceitamos o desafio. E vamos para um novo momento na nossa vida. Betel está escrevendo uma nova história. A comunidade Betel e CM Rio está escrevendo a sua história. Que agora nós temos um espaço fincado numa área estratégica. Que eu estava falando, o nosso foco de evangelização é seguindo a Monsenhor Félix. Madureira para o Senhor Jesus. Pavuna, nós vamos, aquela área toda ali agora, nós não seguimos muito esse texto, mas nós vamos colocar uma cobertura espiritual naquele lugar agora. E a cobertura espiritual que está ali vai ser multicolorida. Eu não sei se tem leão, mas se tem vai virar gatinho, não me interessa. Mas o nosso espaço, o que Deus nos deu, porque, irmãos, aquilo foi resultado de oração. Tem gente que diz que Betel não é uma igreja muito espiritual. Que mentira, irmãos. Isso foi resposta de oração. Nós estávamos desde o ano passado e não tínhamos qualquer sinal de que algo fosse nos ocorrer. Nós tivemos medo, sim, porque R$ 1.600 de aluguel é diferente do que nós temos aqui. Mas nós não víamos lugar nenhum que tivesse uma estrutura mínima por menos de R$2.000. Nós temos lá um espaço grande. E eu te digo, irmãos, essa igreja é tão espiritual que já tem profeta de Deus ficando o pé em outro espaço e dizendo, isso daqui também é nosso. Porque tem uma loja imediatamente ao lado da nossa, que a porta ainda está aberta. E a gente já estava lá ontem, já, o Marcelo ficou lá e disse, isso daqui também vai ser nosso. Nós já estávamos pensando, em vez de abrir lá para trás, não, vamos abrir aqui para o lado.
Isaac já estava fazendo todos os planos, já desenhando como é que ia ser. Mas é porque nós aceitamos o desafio. Paramos de olhar para cima e resolvemos olhar para o alvo. O alvo está aqui. Eu estou muito feliz hoje. Quando eu cheguei para esse culto, eu pude ver pessoas que eu não via há tanto tempo, que eu estava com saudade. Eu tive que dar um abraço no Robert, que eu falei que eu estava morrendo de saudade, fazia tanto tempo que eu não te via. A última vez que eu te vi foi na cantata de Natal, não foi? Na cantata de Natal. E eu fico feliz por ver que são pessoas que estão sonhando, algumas aqui desde 2004, quando tudo começou. E continuaram sonhando, e outras pessoas foram sendo abarcadas e abraçadas nesse sonho. Eu vim no caminho. Renato, Lúter. Quantas pessoas? Você já olhou para o seu lado? Algumas não estão mais entre nós. Sim, dá até tristeza tem hora. Mas olha quantas outras nós fomos encontrando pelo caminho. Não podemos parar. O desafio é grande, mas maior é o que está em nós, que é poderoso para nos fazer triunfar acima de todos os limites que nos sejam impostos. O problema não é ter medo, o problema é deixar o medo te paralisar. Nós vamos seguir em frente. O desafio foi lançado, nós aceitamos o desafio e demos o primeiro passo. Agora, meus irmãos, não podemos mais voltar atrás. A Bíblia é bem clara quando diz: se Deus justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Não podemos mais voltar atrás. É hora de seguir em frente. É hora de avançar, de militar, porque somos um exército. E como um bom exército de Cristo, marchamos para o alvo. Marchamos para o nosso objetivo. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé agora. Hoje é o último culto neste espaço. E eu queria te convidar a orarmos, agradecendo a Deus pela Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, que nos abriu esse espaço, que nos recebeu aqui com tanto carinho, com tanto amor, que nos incluíram aqui, que aceitaram elas também o desafio de mudar o discurso. Eu queria te convidar a orar junto comigo por esses irmãos e essas irmãs que nos abraçaram durante esses 4 anos. Eu queria que você orasse pelos muitos irmãos que nós ainda não alcançamos, por aqueles que você se lembra e que você diz assim: agora, Senhor, vai ser mais fácil para ele, vai ser mais fácil para ela. Em Irajá, eles vão conseguir chegar. Lembre-se dessas pessoas. Lembre-se de cada uma delas. E olhe junto comigo. Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade, Senhor, de aceitar o compromisso e o desafio e seguirmos adiante. A pararmos de só olhar para o alto e olharmos à frente, porque o alvo, Senhor, ele está à nossa frente. Pai querido, queremos te agradecer pelos nossos irmãos e as nossas irmãs da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, que nos receberam com tanto carinho, Pai, que nos abraçaram e nos envolveram e nos acolheram neste espaço. Pai querido, que esta igreja, Senhor amado, seja cada dia mais abençoada e tocada pelo Teu Espírito Santo. Que de agora em diante esse seja um espaço para incluir talvez uma outra igreja que esteja precisando também de um novo desafio. Que eles possam ser celeiro de bênção na vida dessas pessoas. E eu te peço, Senhor, abençoa cada dia mais esta igreja. Pai querido, eu quero te pedir agora pelos nossos amigos, nossos amados
nossas amadas, que agora, Senhor, terão a oportunidade de encontrar essa porta de inclusão lá em Irajá, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós aceitamos sim o desafio. Não sem medo, Pai. Temos medo sim. Mas estamos avançando, passo a passo, par a par, todos juntos, Pai. Seguindo adiante. Dá-nos graça, Senhor, para não desistir nunca, para seguirmos sempre em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, porque a tua boa mão nos abriu este caminho. Segue conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai de todos, que deu a terra a todos os povos, e a todos ama sem distinção. Creio em Jesus Cristo, que veio para nos dar coragem, para nos curar do pecado e libertar de toda opressão. Creio no Espírito Santo, Deus vivo que está entre nós, e age em todo homem e em toda mulher de boa vontade. Creio na Igreja, posta como farol para todas as nações, e guiada pelo Espírito Santo, a servir todos os povos. Creio nos direitos humanos, na solidariedade entre os povos, na força da não violência. Creio que todos os homens e mulheres são igualmente humanos. Creio que só existe um direito igual para todos os seres humanos e que eu não sou livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Creio na beleza, na simplicidade, do amor que abre os braços a todos, na paz sobre a terra. Creio sempre e apesar de tudo, numa nova humanidade, e que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde florescerá o amor, a paz